Olá pessoal, professor Tomás aqui na área com vocês aí para mais uma aula de geografia. Um forte abraço a todos vocês e lembrando, as medidas de segurança ainda continuam aí, né, presentes. Veja o seguinte, pessoas de mais baixo aos mais altos escalões estão pegando essa doença, ninguém está imune, então é negócio de se prevenir, não é uma gripezinha não, certo? Que se pega e passa uma canja somente, não, ela está levando as pessoas realmente ao óbito, a morrer, então vamos se prevenir o máximo possível, né? A prevenção é a arma aí dessa doença aí no momento, contra essa doença aí no momento, certo? Muitas pessoas que pegam de alta classe social e tudo mais se recuperam porque a gente sabe da realidade, tem condição financeira para bancar um bom atendimento médico. Agora quem não tem, né? Que a maioria da população brasileira fica aí a desejar, fica aí a ver navios. Então vamos tomar cuidado em relação a isso aí. Mas continuando aqui no nosso assunto, hoje nós iremos falar sobre mercantilismo, né? Não é um modo de produção, mas sim uma política, né, econômica, né? Não é um modo de produção. Vou dar um exemplo aqui. O modo de produção da gente é o quê? Modo de produção capitalista, né? Tudo gira em torno do capital, do dinheiro e tal, tudo mais. A sociedade é em torno do capital, ela trabalha para obter o capital. As classes sociais são em relação ao capital, né? Tem o capitalista, né? O burguês, o grande burguês, tem o proletariado, né? E assim por diante. Ou seja, aquele que trabalha para o burguês e tudo mais. Isso são modos de produção. O modo de produção feudal, como era? As classes sociais, né? Era o primeiro, o segundo e o terceiro estado, né? Ou seja, a igreja, né? Os nobres e o povo, né? Que trabalhava para sustentar essas duas outras classes sociais. Isso é modo de produção. Já aqui não é modo de produção, beleza? É uma política econômica aí que vai ajudar no processo capitalista. Isso aqui está dentro do modo de produção capitalista, mas não é um modo de produção. Eu espero que dê para entender. Prosseguindo, a gente vai entender direitinho com o passar do tempo. Olha só, o mercantilismo ele tem algumas características bastante interessantes, pessoal. Ou seja, ele é essa política, né, econômica aí que eu coloquei para vocês, certo? É a primeira fase do capitalismo, né? Chamado capitalismo primitivo, onde ocorre a acumulação primitiva do capital, uma primeira, né? Quando a gente fala primitivo, a gente quer falar primeira, né? Ou seja, uma primeira forma de acumular o quê? Riqueza, dinheiro, né? E assim vai se desenvolvendo, a partir de então, se desenvolvendo o capitalismo, né? Um modo de produção capitalista, beleza? Então vamos lá, o que a gente entende por mercantilismo? As características dele, beleza? Intervencionismo estatal. O que quer dizer isso aí? O Estado, ele vai intervir, vai se intrometer, ele vai se inserir na economia. É uma coisa que depois vocês vão ver que ao longo do tempo isso aí vai ter que deixar de ser existido, né? Com o desenvolvimento do sistema capitalista. Então, beleza. Então, o que vai acontecer no mercantilismo? O rei, né? E aí a gente tem o maior exemplo do rei aí, que ele se considerava o Estado, né? O Estado francês, né? Que é Luís XIV, né? Que ele dizia assim, o Estado sou eu. O que quer dizer isso? O que ele quer dizer com isso aí? Ele quer dizer que ele administrava, ele mandava, ele comentava o Estado da forma que bem ele entendesse. Ele ia dizer o que deveria ser produzido ou não, né? Ele se intrometia aí na política econômica. Isso faz parte, isso é uma das características do mercantilismo. Então, olha só, a intervenção estatal, as coroas, quem representava as coroas? Os reis, né? Passaram a ter um grande controle sobre a atividade econômica. Aquilo que eu falei para vocês, vai decidir o que deve ser produzido e o que não deve ser produzido. Patrocinando as relações comerciais, né? As grandes navegações, estabelecendo tarifas para produtos estrangeiros e cobrando impostos. Praticamente aqui já define as outras características todinha do mercantilismo. Quem é que patrocinava as grandes navegações de Cristóvão Colombo? Foram os reis católicos, né? Fernando de Aragão e Isabela de Castela. Então, olha só, patrocinando as navegações, né? Estabelecendo tarifas de produtos, ou seja, todo produto, e a gente vai entrar em outro fator aqui, que entrar dentro do país, ele vai ter que pagar um imposto, as chamadas tarifas alfandegárias, beleza? Estabelecendo, né, as tarifas, né, cobrando impostos, né,
E outras coisas mais. Então, essa daí é a intervenção do Estado. O Estado, o rei, vai determinar aí, vai fazer um controle todinho da produção econômica. Beleza? Metalismo. O metalismo também vai ser chamado de bulionismo, né? A gente vai entender daqui um pouquinho o que é isso. Que é o acúmulo de metais preciosos, certo? Então, era mais uma característica aí do mercantilismo, né? Ou seja, dizia-se que a riqueza de uma nação estava na quantidade de metais preciosos que ela conseguisse acumular, né? Que ela conseguisse aí arrecadar, colocar nos seus cofres, né? Fossem ouro ou prata. Pegou a ideia? Beleza. Próxima característica, balança comercial favorável, ou seja, eu tenho um produto, né? Meu produto é o quê? Um celular. O que eu vou fazer? Outros celulares que entrarem dentro do meu local, do meu território, do meu país, eu vou ter que cobrar um imposto, né? Se eu tenho dois produtos iguais, exemplo, dois celulares iguais, um nacional, ou seja, um brasileiro, e um vindo da China, a gente fala da China porque a China é o país que mais cresce economicamente no mundo, então o que eu vou fazer? São celulares parecidos, iguais, semelhantes, mas aí o produto chinês ele é mais barato, ele tem um preço menor do que o produto nacional, o produto brasileiro. O que eu vou fazer para equilibrar o preço desse produto? Eu vou cobrar uma taxa alfandegária. A alfândega é justamente o local onde vai entrar os produtos e lá eu vou estabelecer uma taxa. Não, produtos eletrônicos vai ter uma taxa de imposto. Esse imposto o Estado, o governo, o Brasil vai recolher e colocar nos seus cofres públicos aí, né? Para distribuir para vários setores, aí, seja educação, saúde, segurança pública, aquela coisa toda, ou para estar custeando aí, né? Certas coisas aí, por exemplo, né? Que a gente vai deixar para um outro comentário. Deu para entender? Então, olha só, então, na alfândega, então, ele vai fazer essas cobranças aí de produtos, né, importados, ou seja, produtos que vêm de fora, para tentar equilibrar a balança comercial. Por que isso aí, pessoal? Porque a ideia, né, da balança comercial é fazer com que você venda mais do que compre mais. Isso é claro, né? Isso é óbvio, isso está na cara. Você tem uma determinada renda. Se você vive com um salário, 2 salários, assim por diante, você não pode gastar mais do que você ganha, né? Então você tem que gastar menos do que você ganha. Então você tem que começar a economizar, a fazer essa ideia. A questão da balança comercial favorável é a mesma coisa. Ela não pode gastar mais do que ganha, senão a balança comercial dela vai ficar desfavorável. E aí é uma questão de protecionismo. Protecionismo é justamente esses impostos que é cobrado de produtos que vêm de fora. A ideia é o seguinte: eu tenho que vender mais os meus produtos produzidos aqui no Brasil do que comprar mais produtos de fora, beleza? E quem vai comprar geralmente não é o país, é a população. Então eu tenho que colocar um imposto para que a população decida comprar menos os de fora e comprar mais os daqui da casa. E eu possa vender os meus produtos mais para fora. O Brasil, por exemplo, é campeão na venda de produtos agrícolas, beleza? Voltando aqui. Balança comercial favorável. Estados deveriam exportar, vender produtos em maior quantidade do que importar, ou seja, comprar. Para isso, as monarquias estimularam a produção doméstica de diversos produtos, criando barreiras comerciais alfandegárias. Além de eu vou estimular aí, nessa época a gente está falando de um florescimento da produção, né? Nessa época não tinha os produtos que a gente tem aqui, certo? Então eu vou estimular, o governo vai estimular a produção desse produto, sejam calçados, roupas, joias, perfumes, artigos de luxo. Então eu vou estimular aqui dentro do meu território a produzir esse produto e evitar de comprar os de fora, beleza? Aí eu vou fazer com que o quê? Eu tenho uma maior arrecadação do que gasto. Aí eu vou equilibrar, eu vou estar sempre no positivo e não no vermelho. Outra coisa é o imposto de produto que vem de fora, eu vou cobrar para poder inibir a compra das pessoas aqui dentro e aí diminuir a minha saída de dinheiro, de metais preciosos daqui. Outra questão é o colonialismo. A gente sofreu muito com isso aí. O que é o colonialismo, né? A metrópole, ou seja, o Brasil, ele era colônia, né? O Brasil era colônia de Portugal, que era a metrópole. Todas as leis que vinham para o Brasil vinham diretamente da metrópole, diretamente de Portugal. Principalmente as leis econômicas, né? As leis econômicas que vinham era justamente também de Portugal. E aí a colônia tinha que obedecer. Então vamos lá.
Ex-colônias, colonialismo, estabelecimento de colônias, principalmente na América, para exploração comercial das metrópoles europeias. As metrópoles europeias que a gente fala é Portugal, é Espanha, é França, Inglaterra, é Holanda e assim por diante. Os estados europeus, esses mesmos que eu já falei, controlavam o comércio com as regiões coloniais, né? Quem era a colônia de Portugal? Brasil. Quem era a colônia aí da Espanha? Toda a América Central e parte da América do Sul. Quem era a colônia da Inglaterra? Parte ali da América do Norte. Da França, também parte da América do Norte. E as Américas Centrais ali, as ilhas do Caribe, né? Deixa eu ver se tem por aqui. Tem, claro que tem. Aqui, por aqui, certo, pessoal? E assim por diante, beleza? Estabelecendo monopólio. O que é monopólio? É um direito que só eu posso negociar, comercializar com determinado local ou determinado produto. É o caso que a gente tem da cana-de-açúcar. Só Portugal tinha um monopólio de comercializar, negociar a cana-de-açúcar. É o caso do pau-brasil. Só Portugal tinha o direito de exploração do pau-brasil. Isso é monopólio. A França poderia? Não. A Espanha poderia? Não. Certo? Somente Portugal poderia negociar com o Brasil. Embora pagasse o melhor preço a França ou a Inglaterra e tudo mais. Mas não. Só Portugal. E assim era com as outras, né? A Inglaterra só com as colônias inglesas, a França só com as colônias francesas, a Espanha só com as colônias espanholas e assim por diante. Deu para pegar a ideia de monopólio? É essa exclusividade de comércio só entre a metrópole e a colônia. E controlando a venda de produtos no mercado europeu, bem como assegurando o mercado para os produtos manufaturados produzidos na metrópole. Olha só, além de só Portugal poder comprar, negociar o açúcar brasileiro, que comprava a um preço baixíssimo, e vendia um preço muito alto lá na Europa. Portugal comprava baixo e vendia alto lá na Europa. Beleza? Além dela fazer isso aí, o Brasil, a colônia, era obrigada a comprar os produtos industrializados aí da metrópole, os produtos industrializados, manufaturados. Naquela época ainda não existia indústria, mas os produtos manufaturados, né? Feitos em grandes galpões, aí, com grandes funcionários, que eram tecidos, eram roupas, calçados, materiais aí de trabalho do dia a dia e tudo mais. Então, ela só poderia comprar esses produtos manufaturados de quem? Só de Portugal. Isso também faz parte do monopólio. Beleza, pessoal? E aí, aqui nós temos aqui o exemplo do monopólio, né? Estabelecido pelas coroas europeias em parceria com a grande burguesia comercial para explorar o comércio com as colônias. Aí o que eu digo a vocês, por exemplo, a coroa portuguesa, ela poderia não ter dinheiro para fazer a exploração do pau-brasil. Mas não tem dinheiro aí para explorar o pau-brasil, não tem recurso e tudo mais. Mas eu vou escolher um burguês e eu vou dar o direito a esse burguês, somente a ele, para fazer essa exploração. Isso aqui é um monopólio, ou seja, ele vai ter o direito, só ele que pode. Nenhum outro burguês poderia, a não ser ele, né? A não ser esse comerciante que tinha dinheiro, e aí ele ia dar o quê? Uma parte desse comércio, desse negócio, da venda desse produto para a coroa portuguesa, era um imposto. Pegaram a ideia? Vamos para a próxima. E aí a gente tem um exemplo, né? O mercantilismo e as suas características em imagem, né? O rei Luís XIV, né? Francês, que dizia, o Estado sou eu, né? Aí você vê a importância que ele se autodeclarava para o Estado, né? Dizendo, o Estado sou eu, beleza? Nós temos aí o metalismo, né? Metais preciosos, representando a questão do metalismo, bulanismo também, que a gente vai entender, certo? A balança comercial favorável ali, você vê uma balança ali, a quantidade de dinheiro, representando ali que ela tem que ter mais dinheiro do que menos do que gastos, né? Certo? A questão do monopólio, né? Ou seja, a exploração do pau-brasil era destinada somente a um tipo de burguês, a uma pessoa só, certo? Também a gente vê aqui incluído o colonialismo. Ali também são trabalhadores em engenho de cana-de-açúcar, né? Beleza? Isso aí faz parte tanto do colonialismo como também do monopólio. Ou seja, a colônia produzia os produtos, né, primários, a matéria-prima, certo? E a colônia
recebia esses materiais, essas matérias-primas, beleza? Então isso faz parte da relação monopólio e colonialismo. Prosseguindo. E aí o pacto colonial, isso é bastante interessante. Você entendendo todo esse processo aqui, você praticamente entende todo o mercantilismo. O que acontece aqui com o pacto colonial? É um acordo. O pacto colonial é um acordo que tem entre duas pessoas, um pacto, né? É um acordo. Só que esse aqui é um acordo onde as duas partes ali elas vão entender e aceitar de forma adequada. Só que nesse caso aqui é um pacto imposto, onde a metrópole, ou seja, Portugal, ele vai impor ao Brasil. Beleza? Ou seja, o que ela vai impor ao Brasil? Olha só, o Brasil ele vai ser fornecedor de matérias-primas. Qual é a matéria-prima? O pau-brasil, inicialmente, a cana-de-açúcar, o café, né? Depois não, o café já é em outra fase, mas o pau-brasil, a cana-de-açúcar e o ouro são as matérias-primas que o Brasil, como colônia, vai ter que fornecer para a metrópole, só para a metrópole, ou seja, só para Portugal. Em troca disso, né? Em troca disso, ele tinha que comprar os produtos manufaturados, que era o quê? Era tecido, era roupa, era ferramentas, era joias e tudo mais. Ou seja, o Brasil só poderia comprar, Brasil na condição de colônia só poderia comprar de Portugal na condição de metrópole. Beleza? Isso aqui era um monopólio mercantil, certo? Essa relação comercial só poderia ser com a metrópole. Beleza? Isso aqui é o pacto colonial. Pegou a ideia? Vamos adiante. Prosseguindo. Tipos de mercantilismo. Nós temos aí alguns tipos de mercantilismo aí bastante interessante, né? Cada país, né? Cada estado-nação, que é o começo aí quando a gente observa aí a formação dos países aí europeus, beleza? A gente está falando de Europa aqui, né? Eles tiveram um tipo, uma tática, uma estratégia de mercantilismo, né? Então, olha só, o mercantilismo espanhol se chamava bulionismo, né? Justamente esse acúmulo de metais preciosos. Ele teve muito sucesso nisso nas suas colônias aqui nas Américas do Norte, América do Sul também, beleza? Então, era o que? O acúmulo de metais preciosos, o ouro e a prata, beleza? Ele se destacava pelo metalismo, era a sua grande força de acumulação de riquezas. O próximo, mercantilismo francês, se chamava cobertismo, né? Jean Colbert era justamente o primeiro-ministro francês, né, daquele Luís XIV, que vai desenvolver essa política mercantilista, essa política de acúmulo de metais preciosos, de acúmulo de riqueza. Como eles não conseguiram ter sucesso aí na produção de alguns produtos, tinha sim a produção de cacau, café e açúcar, mas não era que rivalizava aí com Portugal, né? E também não tinha fonte de buscar aí ouro nas suas fontes aí como tinha a Espanha. Então ele vai desenvolver produtos e mercadorias que vai fazer com que a venda desses produtos, dessas mercadorias, trouxesse metais preciosos para os cofres da França. Então vamos lá. Se chamava cobertismo por causa desse primeiro-ministro, ou mercantilismo industrial. Nele se destacava a produção de manufaturados, com destaque para artigos de luxo, né? Casacos, pele e tudo mais, aquela coisa toda, como leques, porcelana, perfumes. Essa produção era escoada por companhias comerciais, ou seja, vendidas aí por todas as partes aí da Europa, né? E com isso trazia dinheiro aí através de impostos para os cofres aí da França. Mercantilismo inglês também era conhecido como comercialista, olha, comercialista e industrialista. Tinha como foco o investimento no comércio marítimo. A maior frota, depois você vai ver mais adiante, que a maior frota mercante, né, e marinha de guerra mercante vai ser justamente da Inglaterra. Olha só a origem do desenvolvimento da frota mercante e da marinha de guerra da Inglaterra, vem herança desse processo aí, né? Tinha foco no investimento, né, no comércio marítimo, construção naval, navios, fundação de companhias comerciais, né, grupos de comerciantes, estimulava a atividade corsária, ou seja, a pirataria, mas aquela pirataria que tinha aquele pacto, aquela aliança, né, aquela questão, aquela ligação com a coroa inglesa, beleza? Que foi um mecanismo de enriquecimento inglês, essa questão da pirataria, do corsário, né?
principalmente no reinado de quem? Elizabeth I, né? Que faz parte daquela dinastia, né? Tudor aí, que vai conseguir movimentar aí o capital e enriquecer aí justamente a Inglaterra. Se eu estou enganado, é Tudor ou Stuart, né? Me desculpe se eu errei, mas a gente corrige depois. Mercantilismo português, conhecido como mercantilismo de plantagem, de plantation, de plantation, certo? Era pautado na exploração colonial, né? Baseada no extrativismo e na produção agrícola, ou seja, ela tinha alguns fundamentos aí, essa questão do plantation, né? Ou seja, grandes propriedades rurais, ou seja, latifúndios, monocultura, o que é isso? Mono, produção de apenas um único produto, ou seja, cana e açúcar, depois o café, beleza? Mão de obra escrava, né? Utilização da mão de obra escrava no início a indígena e depois passa a ser o que? A africana. E depois o que? Todo esse produto era levado para a Europa para atender as necessidades aí do mercado internacional, do mercado externo. Muitas vezes o que se produzia aqui no Brasil não se consumia aqui, né? A população não tinha dinheiro, não tinha recursos para consumir esses produtos aqui. Beleza, pessoal? Então era essa a ideia aí, certo? O mais eficiente de todos foi justamente o mercantilismo inglês, né? Foi o mais eficiente de todos aí, foi esse. Prosseguindo, né? Conclusão, né? Vamos concluir aí a nossa aula de hoje, né? O mercantilismo não pode ser entendido como um modo de produção, né? Quais são os modos de produção, né? Modo de produção asiático, a gente viu no passado distante, modo de produção escravista, né? A produção geral se baseava aqui no escravo, o escravo que gerava riqueza, né? Beleza? Modo de produção feudal, o feudo, a terra produzia riqueza, né? E se dividia as classes baseado nisso, né? No escravo era o quê? Os servos, né? Os escravos e os livres, e assim por diante, né? No feudo era quem? O senhor feudal e o servo, né? As duas classes aí principais, era o senhor feudal e o servo, aquele que tinha e aquele que não tinha, né? O capitalismo é aquele que tem o proletário, que não tem nada a não ser a sua força de trabalho, e o capitalista é aquele que tem o dinheiro, as máquinas e tudo mais para poder fazer a produção. E o que gera o dinheiro, a riqueza é o quê? É o trabalho. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia. Então, isso não é um modo de produção. E sim, né? Não é um modo de produção. Porque não é total e não é uma forma de organização social e econômica. São apenas práticas políticas de adaptação pelos países europeus. O mercantilismo faz uma ligação entre o modo de produção feudal e o capitalista, sendo entendido como práticas pré-capitalistas, como a valorização da moeda, da produção manufatureira e da desigualdade social como fonte de valorização dos lucros. Então ela faz essa ligação, essa passagem do feudalismo para o capitalismo, né? Pegaram a ideia? Vamos para a próxima, né? Próximo slide. Correção dos exercícios da semana passada. Pessoal, a gente encerra por aí. Corrige os exercícios, vou deixar mais outros para vocês fazerem. Olha só. Cite 3 políticas públicas a nível federal, estadual e municipal. Assunto da aula passada. A nível federal, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e o SUS. São essas 3 aí que a gente destacou. A nível estadual, nós temos aí como política pública o chapéu de palha, o aluno conectado, o intercâmbio de alunos aí entre Canadá, em Pernambuco e tudo mais, beleza? A nível municipal, nós temos aí o boletim de acompanhamento da Covid-19, né? É uma política pública. O EducaLive, aqui, nosso trabalho aqui é uma política pública. O cartão alimentação de merenda vale escolar também é política pública. Então, toda ação aí que os governos fazem a nível estadual, federal e municipal são políticas públicas. Segundo, o que você entendeu por políticas públicas são as ações, programas ou decisões realizadas pelo governo, sejam elas a nível municipal, estadual ou federal. Tais ações são realizadas com o objetivo de trazer melhorias para a vida dos cidadãos. Prosseguindo, quais os ciclos das políticas públicas, né? Aquele processo: identificação do problema, agenda, formulação, tomada de decisão, implementação, monitoramento e avaliação. Funcionou, não funcionou, e aí? Quarta questão:
Em quais áreas podem atuar as políticas públicas? Em várias, né? Podem ser realizadas em diferentes áreas de atuação dos governos, como habitação, saúde, educação, saneamento básico, transporte, segurança pública e tudo mais, beleza? Quinto, escolha uma área da atuação de políticas públicas, explique-a. Programa Minha Casa Minha Vida, que procura levar habitação para uma parcela da população que ainda não possui moradia. Isso é muito importante, pessoal. Às vezes eu tenho a minha casa, você tem a sua casa, mas tem gente que não tem a casa. E a pior coisa do mundo que existe é você não ter um teto para poder se abrigar. E principalmente um teto que não é seu, como você tem aquele teto, não, esse é meu. Independente se você esteja trabalhando ou não, e aquilo ou outro, mas é uma casa própria. E o programa, né, esse programa procurou atender a necessidade de muitas pessoas que não tinham casa própria. Beleza? Prosseguindo, exercícios dessa aula. Quais são os tipos de mercantilismo e como era o modelo implantado por Portugal no Brasil? Beleza? Segundo, o que podemos entender por mercantilismo? Terceiro, quais as características do mercantilismo? Quarto, explica o funcionamento do pacto colonial. Quinto, explica o funcionamento da balança comercial favorável. Beleza? Próximo slide. Se todos soubessem o peso das palavras, dariam mais valor ao silêncio. Pessoal, dê uma curtida, dá um compartilhamento aí, que isso aí vai ser a sua presença aí nesse período de quarentena que a gente está vivendo. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima semana.